número 013 de 2022, indicante do Dr. Márcio Barandier. Matéria, tema número 788, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, termo inicial para a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória da sentença penal, condenatória, palavra-chave, Código Penal, controle concentrado, prescrição da pretensão executória, termo inicial de contagem, trânsito em julgado, relatora a doutora Márcia Diniz, e informo previamente, né, que o parecer está sendo apreciado ad referendo, já que havia uma urgência de natureza processual junto à repercussão geral que tramita no Supremo Tribunal Federal, e a presidência deu encaminhamento se louvando nos termos do voto do parecer. Mas cabe ao plenário referendar e ter a matéria submetida. Doutora Márcia, a palavra é sua. Muito obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento, antes de mais nada, a minha primeira sessão virtual, presencial, embora seja a sua segunda, mas é uma honra participar da sessão presencial sob a sua presidência, especialmente cercado pela doutora Edmé e pelo nosso querido Jorge Folena, o que representa muito para o Instituto dos Advogados Brasileiro ter dois advogados pretos sentados à mesa, presidindo, coordenando a nossa sessão presencial. Eu cumprimento a todos e todas, nossos consórcios, e em especial a doutora Érica e o doutor Márcio, que acabaram de ser empossados. Bom, o parecer é bastante grande, tem mais de 20 páginas ou 20 páginas. Eu fiz aqui um pequeno resumo e vou direto ao assunto. O tema 788, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, ele versa sobre o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado e possível inconstitucionalidade parcial do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, à luz do artigo 5º, incisos 2 e 57 da Constituição da República. A Procuradoria-Geral da República sustenta que, como o STF passou a entender a inconstitucionalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o marco para o início da contagem da prescrição executória deveria ser o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, e não apenas para a acusação. O artigo 112, inciso 1 do Código Penal, ele dispõe literalmente que a prescrição da pretensão executória começa a correr, abre aspas, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. E a exposição de motivos do Código Penal, ela esclarece que essa opção foi expressa do legislador porque a regra permite ao réu o uso das faculdades recursais que a lei adjetiva lhe garante, sem que o exercício do direito fundamental à ampla defesa acarrete qualquer prejuízo. Então, nós dividimos o parecer em 7 itens a respeito dessa possível pretensão, essa pretensão da Procuradoria-Geral, já acolhida parcialmente, já acolhida no voto do ministro Toffoli, que iniciou o julgamento no dia 24 de março, daí a urgência na elaboração do parecer. O julgamento iniciou, os amigos cures sustentaram, etc., a Procuradoria, e o ministro Toffoli proferiu o voto favorável à pretensão da Procuradoria-Geral da República. E o processo voltou à pauta do Supremo do dia 6 de abril, mas não foi julgado e foi novamente retirado. Portanto, aguarda-se a inclusão na pauta do Supremo. Bom, nesse voto do ministro Toffoli, um dos argumentos por ele apresentados foi a suposta necessidade de compatibilização da norma do artigo 112 com o entendimento estabelecido no julgamento das ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54, que é exatamente a proibição sem o trânsito em julgado da decisão condenatória. Só que o artigo 112 ele foi instituído
pela Lei 7.209, de 84, e o ordenamento jurídico, já nessa época, condicionava a execução da pena ao trânsito em julgado. A Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, concomitante à Lei 7.209, ela foi elaborada e aprovada dizendo, no sentido de que o trânsito em julgado é exigível para execução das penas restritivas de direito e privativas de liberdade. E desde a promulgação da Constituição da República de 1988, as normas de prescrição previstas no Código Penal foram alteradas por 3 leis distintas, e nenhuma delas modificou o dispositivo, o que evidencia uma opção consciente do legislador nesse sentido. Então, promover uma ação que altere a literalidade do texto legal pela via do Poder Judiciário, a quem compete a função contramajoritária de interpretação das normas à luz da Constituição, constitui ofensa à separação dos poderes. Então, eu começo falando também da compatibilidade com a Constituição da República, ao contrário do argumento da PGR. E no sentido de que, no Estado de Direito, estabelecido pela Constituição de 88, os instrumentos que restringem o uso da força estatal devem ser observados como condição de legitimidade do poder de punir. A presunção de inocência tem como pressuposto a proteção do acusado em face do arbítrio estatal. Portanto, o exercício de um direito fundamental do réu não pode ensejar a perda do outro, gerando um aumento do poder punitivo. Qualquer interpretação diversa à literalidade do artigo 112, inciso 1, implicaria em alargamento do poder de punir do Estado, em contrariedade ao texto legal e em prejuízo dos acusados. Não há que se falar em conformidade com a Constituição da República em qualquer situação de alargamento do poder de punir e inovação interpretativa de normas in mala partem. O princípio da legalidade garante que nenhum indivíduo pode sofrer intervenção do poder punitivo do Estado, senão nos casos determinados em lei. E, nas palavras do nosso queridíssimo professor Nilo Batista, o princípio da legalidade é a chave mestra de qualquer sistema penal que se pretenda racional e justo, e pedra angular de todo o direito penal que aspire à segurança jurídica. O próprio fundamento da existência do direito penal, por conseguinte, das normas sobre prescrição, é exatamente estabelecer limites ao poder de punir, sendo perfeitamente legítimo que o legislador adote a opção política de iniciar a contagem da prescrição executória a partir do trânsito em julgado para a acusação. O terceiro argumento nosso é sobre a inadequação do argumento da isonomia e da paridade de armas, que é um dos argumentos que a Procuradoria-Geral da República busca no sentido de readequar a interpretação da norma, em comento, artigo 112, sob o fundamento das paridade de armas e isonomia processual entre acusação e defesa. Entretanto, paridade das armas é um princípio processual e normas sobre prescrição pertencem ao ramo do direito penal material, sujeitas a regime principiológicos diversos. Portanto, considerando-se que a interpretação extensiva das normas processuais é algo perfeitamente natural, o que se deve levar em consideração é que a proibição de tal prática, ou seja, de interpretação extensiva em desfavor do réu, em âmbito penal material, é absolutamente proibida. E isso é um princípio basilar. Da mesma forma, normas processuais estão sujeitas ao princípio tempus regit actum, enquanto a norma penal
material retroage, caso benéfico ao réu. Portanto, não há como se falar em interpretação de normas penais materiais sob a égide de princípios tipicamente processuais, que é exatamente o argumento da PGR. A função principal do processo é a preservação dos direitos do réu em face do exercício do poder punitivo do Estado. Faz parte das regras do jogo que a defesa do acusado tenha a possibilidade de recorrer das decisões que entenderem justas, exercendo a ampla defesa dentro das balizas do devido processo legal, sem que disso decorra qualquer ônus, inclusive o de ver postergado o início da contagem do prazo prescricional da pretensão executória, quando já estabelecido o teto da pena pelo trânsito em julgado para a acusação. De igual forma, não há que se falar em lesão ao ius puniendi, visto que a expressão do poder sancionador do Estado não se concretiza apenas com a execução da pena, mas pela submissão do acusado ao próprio processo penal, o que por si só já é uma pena. Em quarto lugar, nós argumentamos que contrariamos, enfim, estamos falando do argumento do Ministério Público sobre a falsa ameaça de impunidade, que a Procuradoria adota entre os seus argumentos que isso atingiria a eficácia do sistema e do combate à impunidade. O que nós temos aqui são interpretações que visam proteção de direitos fundamentais, então é preciso fazer um esforço de ponderação entre esses princípios. E, em contraposição à eficácia do sistema de justiça, ao direito fundamental, à segurança e às legítimas expectativas das vítimas, que é o argumento da Procuradoria-Geral da República, deve-se colocar na balança princípios basilares constitucionais, como a segurança jurídica, o respeito à separação dos poderes, a legalidade estrita e o devido processo legal. Nesse contexto, lembramos que o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao enumerar os critérios interpretativos, prevê o princípio pro persona, a partir do qual a interpretação dos direitos humanos deve ser sempre aquela mais favorável ao indivíduo, independentemente da matriz ou da fonte normativa. Como quinto argumento, nós chamamos a atenção para as consequências de uma decisão favorável à pretensão da Procuradoria-Geral da República, que é o aumento do contingente carcerário, e isso tem que ser enfrentado. A população brasileira prisional aumentou em 270% nos últimos 14 anos. E aí nós, no parecer, nós fazíamos trazemos dados, enfim, sobre a situação lamentável que se encontra os nossos presídios, e que o próprio STF reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário em 2016, diante da tortura estrutural do cotidiano dos estabelecimentos prisionais e das violações recorrentes aos direitos humanos no sistema prisional brasileiro, que já foram diversas vezes reconhecidas, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A adoção do entendimento proposto pelo parquê superlotaria ainda mais as penitenciárias com base em condenações antigas, cuja realidade fática se transformou completamente desde a data do crime e que rigorosamente já deveriam estar prescritas. A realidade do sistema penitenciário nacional e do sistema de justiça criminal clama com urgência por uma política desencarceradora, e a decisão pleiteada, caso acolhida pela maioria, e muito contribuirá para piorar essa caótica situação, e tal fato não pode ser olvidado na tomada de decisão que o afetará dramaticamente. Então, a gente chama atenção para esse aspecto. Eu vou resumir aqui mais um pouquinho aqui o meu resumo do parecer, que está disponível, inclusive, no site do IAB, a íntegra dele.
E nós alegamos também que esse entendimento ele é incompatível com outro entendimento do STF com relação ao termo final da contagem da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, segundo o qual, caso inadmitidos os recursos excepcionais interpostos contra as decisões definitivas dos tribunais de segundo grau, o marco do trânsito em julgado retroage à inadmissão na origem. Então, passando em seguida para o argumento número 7 do parecer, que é o seguinte: quando se iniciou o julgamento, em 24 de março, após as sustentações dos amicus curiae, o ministro Toffoli ele chamou a atenção dos demais ministros, isso foi sustentado pela Defensoria Pública da União, pela Defensoria Pública do Estado, de que, caso vença a pretensão da Procuradoria-Geral da República, eu vou pedir só um pouquinho, já estou terminando aqui, já incorporada, já acolhida pelo ministro Toffoli, que haveria possibilidade de modular os efeitos da tese fixada, sugerindo que o novo entendimento somente poderia ser adotado para casos futuros, sem retroagir às situações em que já incidiu a prescrição até o julgamento final do tema de repercussão geral. O artigo em questão está em vigor há 38 anos. Enfim, essa mudança de entendimento agora, ela representaria uma violação direta ao princípio da legalidade e uma ruptura hermenêutica que teria por consequência a quebra de confiança na ordem jurídica, apta a afetar diretamente a liberdade de escolha e orientação do indivíduo. Essa mudança brusca de interpretação, em mala partem, não pode alcançar fatos pretéritos, a alteração do entendimento sobre a norma, até porque a prescrição diz respeito ao próprio direito de punir do Estado e à norma de direito material. Desse modo, qualquer alteração em sua interpretação em prejuízo do réu deve obedecer ao artigo 5º, inciso 60 da Constituição da República, que consagra a irretroatividade da lei penal ou a retroatividade, caso seja ela mais benéfica. Tanto é assim que a Lei 12.234 de 2010, justamente que modificou as regras da prescrição e eliminou a prescrição retroativa, por se tratar de inovação legislativa prejudicial ao réu, somente é aplicada aos fatos ocorridos após sua entrada em vigor, como reafirmado pelo STF em diversas oportunidades. Nunca houve divergência acerca da impossibilidade de sua aplicação a fatos que a antecederam, pois é pacífico que uma norma mais rigorosa em matéria penal não poderá retroagir e incidir sobre fatos pretéritos, aplicando-se aos casos anteriores a lei em favor rei. Se tratando do mesmo tema de direito material, ou seja, prescrição, a modificação pleiteada no agravo que suscitou o tema 788 de repercussão geral, caso seja acolhido pela Corte Constitucional, para dar nova interpretação e em mala partem ao inciso 1 do artigo 112 do Código Penal, deverá necessariamente atender aos mesmos princípios que orientam a aplicação da Lei 12.234 de 2010 e somente atingir fatos posteriores à publicação do decisum. Essa opção é caso seja acolhida. A gente está sustentando que não deve ser acolhida a pretensão da Procuradoria-Geral da República, né, e que deve continuar exatamente como está a interpretação literal de que a prescrição começa com trânsito julgado para acusação. Mas caso o Supremo, que já sinalizou nesse sentido, acolha essa pretensão da Procuradoria, que sejam pelo menos modulados os efeitos
para que essa decisão só valha a partir da publicação desse acórdão, e não para fatos que o antecederam. E, por fim, a gente conclui que, em face das considerações articuladas, nós nos posicionamos contra qualquer interpretação, especialmente emanada pelo Poder Judiciário, que modifica a determinação literal do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, em mala partem, e caso ad absurdum assim decida o STF, no julgamento do tema 788 de repercussão geral, essa decisão não poderá retroagir e atingir os fatos ocorridos antes da publicação da decisão final. Esse é o nosso, resumidamente, o nosso parecer. Eu queria também informar, desde logo, que esse parecer foi aprovado pelo presidente ad referendo do plenário e foi encaminhado aos ministros, a todos os ministros da Suprema Corte. E hoje ele foi também juntado aos autos do processo do tema 788 pela Defensoria do Estado, Defensoria Pública do Estado, que é amicus curiae nessa ação, e foi requerido o doutor Pedro Carriello, que atua perante o Supremo, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, requereu a anexação do nosso parecer aos autos desse tema. Então, o tema é esse, o parecer é esse, e o plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros já decidiu anteriormente, prestigiando todos os nossos direitos fundamentais garantidos na Constituição, e, evidentemente, que essa interpretação, primeiro, do Supremo, do Judiciário, contra o réu, e sem passar pelo Poder Legislativo, que seria o poder competente para fazer qualquer modificação legislativa, ele fere princípios fundamentais, cláusulas pétreas, como a presunção de inocência, a ampla defesa, o devido processo legal. Portanto, o parecer, espera-se que esse plenário aprove o parecer que já foi encaminhado ao Supremo, legitimando a atuação das comissões de criminologia e de direito penal que o aprovaram, e agradecendo mais uma vez ao presidente Márcio Barandier pela indicação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Márcia. Parabéns pelo parecer, parabéns pelo trabalho de ambas as comissões, um trabalho de fôlego, muito conteúdo, enfim, que certamente contribuirá, para a apreciação da matéria junto ao Supremo Tribunal Federal. Dos inscritos, enfim, o primeiro, doutor Castelar, enfim, como o doutor Márcio Barandier é indicante, vou deixar para o final. Então, depois do doutor Castelar, doutor Carlos Eduardo Machado. Enfim, então, Castelar, por favor. Senhor presidente, primeiro, parabenizar aqui a doutora Márcia Diniz pelo brilhante parecer, e o que vou falar é apenas em sufrágio às palavras que ela disse e, enfim, trazendo uma pequena contribuição. Eu considero o seguinte, que nós devemos ter em mente, quando apreciamos essa matéria, os princípios do direito penal, os antigos postulados. E um dos mais antigos que todos nós aqui, civilistas, advogados de qualquer área, tivemos nas primeiras classes de direito penal, é que o réu, o réu não pode ter sua pena aumentada quando o recurso é meramente defensivo. A pena do réu só pode ser modificada para maior quando há um recurso da acusação. E os prazos prescricionais só se alteram quando a pena é aumentada, não quando a pena é diminuída. O prazo prescricional, ele tem uma relação com o máximo da pena aplicada. Então, se o réu foi condenado a uma determinada pena e não há nenhuma possibilidade dessa pena ser modificada para
para maior, é aquela pena que foi inicialmente fixada que deve balizar a contagem do prazo prescricional, no caso da execução da pena. Os recursos defensivos só podem ter o condão de reduzir a pena e, portanto, de reduzir, eventualmente, o prazo, a contagem do prazo prescricional. Então, o Ministério Público, como é o titular da ação penal, se ele não recorre da sentença de primeiro grau, ele está satisfeito com aquela pena. Aquela pena foi o bastante para que ele exercitasse o poder de punir do Estado. O Estado não tem um direito de punir, o Estado tem o poder de punir. Então, a mim me parece que essa pretensão do Ministério Público de que o prazo prescricional para fins de contagem da prescrição da execução, da pretensão executória, me parece de uma lógica muito grande, porque só pode, o prazo deve começar a contar com o trânsito julgado para acusação. Por quê? Porque, a partir daí, a pena não pode ser aumentada. Se o Ministério Público não pretende, não está satisfeito com aquela pena, e essa manifestação se expressa com o fato dele não recorrer, não apresentar recurso, é a partir daí que se deve considerar o marco para a contagem do prazo prescricional. E eu estava vendo aqui uma outra questão, já estou encaminhando aqui para o final, é uma norma, né, que, enfim, que encerra um princípio e que está no Código de Direito Canônico, no cânon 18, que diz o seguinte: são de interpretação estrita as leis que estabelecem alguma pena, coartam o livre exercício de direito ou contém exceção à lei. Então, nesse sentido que eu, reiterando o apoio ao belíssimo parecer da Márcia, muito bem elaborado, muito bem feito, e também parabenizando o nosso presidente Márcio por ter trazido esse tema tão relevante à discussão aqui no plenário, que eu encerro a minha fala no sentido de que seja aprovado o parecer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Castelar. Carlos Eduardo, a palavra é sua. Emanuel, por favor. Abrir Gabriel. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Agora, né, dentro da sessão, boa noite aos membros da mesa. Eu só queria realmente parabenizar a Márcia pelo parecer que esgotou a matéria e dar um destaque nesse novo momento do Supremo, às vezes tão atacado, mas, na verdade, também se expondo muito, porque tão excessivo, querendo substituir os outros poderes da República, querendo substituir o Legislativo, por horas querendo substituir o Executivo, gerando também e provocando esse conflito que estamos vendo. Porque o Supremo, com muito poucos penalistas, ou quase sem penalista nenhum, está querendo legislar em matéria penal, por entender que o Código Penal não está feliz na sua redação. Mas o Código Penal é claro, quando estipula que, no caso do artigo 110, que é para a prescrição depois de transitar em julgado, deste Código, a prescrição começa a correr, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Então, a lei é essa, gostem ou não gostem, podem não gostar, mas aí cabe ao Legislativo fazer a alteração com relação ao marco do início do prazo prescricional. A lei definiu que o início do prazo prescricional para os casos do artigo 110, ou seja, condenação após transitar em julgado, corre após o trânsito em julgado para acusação. E o trânsito em julgado para acusação é quando há uma decisão
sentença ou acórdão, e a acusação não recorre daquela decisão, se contentando com aquilo que está ali estabelecido. Se houver recurso da defesa, não vai haver alteração do início do marco prescricional, porque a lei é clara, ao não dizer do momento do trânsito em julgado. Isso ela diz no artigo 110. Aqui ela diz no artigo do trânsito em julgado para acusação. Então, eu parabenizo a Márcia, ela abordou todos os aspectos, esse aspecto foi também abordado, e eu acho que o Supremo tem que refletir sobre essa sua fúria invasiva na seara dos outros poderes. Os poderes realmente têm os seus controles, é importante ele exercer controles da atuação dos outros poderes, mas não invadir da forma como, vez por outras, tem invadido, com aquela liminar do indulto também, que depois no plenário caiu, e essa questão aí da prescrição, eles estão querendo decidir contra o texto expresso da lei, o que eu lamento muito. Obrigado, presidente. Essa era a consideração que eu queria fazer. Obrigado, Carlos Eduardo. Sérgio Santana, enfim, nós estamos com um tempo curtinho. Senhor presidente, eu nem favor. ia falar, mas eu resolvi primeiro elogiar o parecer brilhante da Márcia, né? Excelente trabalho, ouvi atento e concordo com todos os fundamentos, mas, acima de tudo, uma reflexão, né? Porque nós estamos no momento, né, do bicentenário da independência, no momento aí em que temos uma tentativa, né, de desestabilização da democracia. Então, eu acho que essa casa ela poderia liderar um debate, até pegando um gancho do que o Carlos falou, para discutir essa relação entre os poderes, né? Porque ativismo misturado com freios e contrapesos, com a necessidade da democracia ela regulamentar esse processo todo. Então, há uma necessidade, e eu acho que o IAB tem credibilidade para isso, de nós liderarmos aí debate, convidando, né, pessoas realmente, não só especialistas, mas figuras importantes desses poderes, ministros de Estado, deputados, senadores, ministro do Supremo, etc., etc., para fazer um debate profundo, que eu acho que seria mais uma maneira do IAB contribuir com esse momento histórico. Muito obrigado. Obrigado. Sobre a fala do ilustre Sérgio, data vênia, eu acho perigosíssimo o Instituto travar esse debate no momento oportuno. Nós vamos levantar a existência de um conflito entre poderes no momento em que a democracia está frágil no Brasil. Nós temos que olhar a situação atual do Brasil, que não é uma situação democrática. Então, nós podemos tranquilamente trazer aqui ministro do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, trazer até generais para discutir os poderes. Agora, no momento atual, Sérgio, data vênia, eu acho que é perigosíssimo, porque vai acabar saindo do Instituto uma decisão que não vai agradar lá fora, nem vai agradar aqui dentro, que é o conflito entre poderes. O Poder Executivo está montado em cima do conflito dos poderes para anular a eleição. Essa que é a realidade. Nós não podemos fugir dessa realidade. Todo momento ele invoca um problema, urna eletrônica, urna de papel, voto de papel, chama general, chama almirante, chama brigadeiro para dar palpite sobre a eleição civil. O militar tem que ficar calado no quartel, está na Constituição. Então, ao trazer esse tipo de debate de conflito entre poderes para dentro do Instituto no momento atual, a gente não sabe quem vai entrar aqui dentro ou quem vai tomar conta dos nossos debates para levar lá fora. Data vênia, eu divido integralmente da sua posição. Doutor Heriberto falou como decano. Ótima intervenção, parabéns. Passo a palavra agora ao doutor Márcio Barandier como indicante para o fechamento da questão. Muito breve. E eu quero cumprimentar a doutora Márcia Diniz publicamente, aqui no plenário. O parecer foi aprovado de maneira de dizer, porque, na verdade, ela tramitou em regime de urgência, mas foi apoiado unanimemente pela Comissão de Direito Penal.
E eu queria fazer um acréscimo na linha do Dr. Carlos Eduardo Machado. Os criminalistas têm presenciado, com todo respeito, muito malabarismo jurisprudencial para influir na prescrição e para se evitar a prescrição penal. Não gostam da prescrição penal como ela está na lei. Mas eu tenho uma frase do ministro Marco Aurélio, muito repetida por ele, virou um bordão, que é muito apropriada nesse momento. É que ele dizia que paga-se um preço módico, um preço para viver em democracia, esse preço é módico. Respeitar o direito posto. O direito, a lei é claríssima em relação a essa questão da prescrição, da pretensão executória. E, às vezes, se justifica o ativismo judiciário com a demora do Congresso para legislar sobre matérias urgentes, mas não é o caso, presidente, porque essa questão da prescrição foi tratada, foi revisitada pelo Congresso Nacional recentemente. Houve alteração no regime da prescrição penal, houve alteração relacionada à questão da execução provisória da pena, e não se mexeu nesse ponto específico que o parecer trata. Então, houve uma opção do Congresso Nacional que deve ser respeitada, porque não se trata de nada além disso. Não é uma questão que permita dúvida interpretativa, nada disso. Até já foi lido aqui o artigo, tem uma literalidade muito clara, e o que se pretende é só modificar o que o Congresso fez, o Congresso legislou, com a legitimidade que o Congresso tem para legislar, que não é data vênia do Supremo Tribunal Federal. Então, é só isso que eu queria acrescentar, senhor presidente, em apoio ao parecer, mais uma vez, que eu espero que o plenário também siga essa linha aprovando. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Barandier. Enfim, acho que a matéria está muito bem encaminhada. Sim. Eu queria só agradecer todas as contribuições. Nós conversamos longamente com a Comissão de Criminologia e de Direito Penal. O parecer foi feito também a toque de caixa, em uma semana foi apresentado, mas nós tentamos abordar todas as questões que estavam sendo ventiladas no Supremo. E uma coisa que não está no parecer, mas que é exatamente isso, Márcio, que a gente conversou, não sei se eu cheguei a te falar. Eu fiz uma pesquisa sobre os projetos de lei no Congresso e não tem nenhum projeto de lei que pretenda qualquer modificação ou que mencione o artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Portanto, o Legislativo não está nem um pouco preocupado com isso, e até o pacote anticrime, que veio para acirrar as questões penais, especialmente, ele não fala no artigo 112, ele não modificou o artigo 112. Então, não há sequer projeto do Legislativo que seria efetivamente o órgão competente para fazer essa modificação. Era só isso que eu queria acrescentar, que eu esqueci de falar. E o parecer, enfim, o completo, aborda-se outras questões também, outros fundamentos, os mesmos fundamentos, mas desenvolvendo assim, um pouco mais cada um deles. Muito obrigado, Márcio. Vamos pôr em votação. Lembrando que nós estamos discutindo aqui, né, o referendo de um parecer já encaminhado, né, para as autoridades, para o Supremo, enfim, com o posicionamento que foi apresentado. Aguardando alguns votos. Já o voto do plenário, todos aprovando, unanimidade. Aqui no plenário, 100%. Aprovado por unanimidade. Parabéns. Parabéns à Comissão de Criminologia, à Comissão de Direito Penal, pelo lindo trabalho realizado.